Olá, irmãos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco. Estamos reunidos mais uma vez para refletirmos que o Senhor, para ouvirmos e refletirmos o Evangelho de hoje. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glórias a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém, e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: um homem nobre partiu para um país distante, a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados e entregou 100 moedas de prata a cada um e disse: procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados, os quais havia dado dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: muito bem, servo bom, como foste fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a esse: recebe tu também o governo de 5 cidades. Chegou o outro empregado e disse: Senhor, aqui estão tuas 100 moedas, que guardei num lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebes o que não deste e colhes o que não semeaste. O homem disse: servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então, por que tu não depositastes meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu o retiraria com juros. Depois disse aos que estavam presentes: tirai dele as 100 moedas e dai àqueles que têm 1000. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 1000 moedas. Ele respondeu: eu vos digo, todo aquele que já possui será dado ainda mais, mas aquele que nada tem será tirado até mesmo o que tem. E quanto a esses inimigos que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, irmãos, nós vemos nessa passagem, o evangelista Lucas vem nos falar deste homem, deste patrão, esse homem nobre que ia viajar para receber o título de rei. Mas as pessoas não gostavam dele e queriam armar uma emboscada. E ele, antes de viajar, dividiu os bens, deu 100 moedas a cada um. Irmãos, assim é Jesus conosco. Quantas pessoas, vamos imaginar quantas pessoas não queriam que Jesus fosse o rei, que o reino de Deus acontecesse. Só que vem dizer aqui, irmãos, que o reino, procurar e negociar até que eu volte, que o reino estaria para acontecer. E quantas vezes nós temos deixado as riquezas de Deus na nossa vida parada, porque nós estamos, quando o reino chegar, quando daqui a um tempo eu vou fazer. Hoje é o tempo, meu amado. O reino de Deus está acontecendo aqui e agora. O reino de Deus não é para ser vivido quando nós passarmos desta vida, ou simplesmente quando Ele voltar. Nós temos que viver o reino de Deus hoje. Paulinho, mas como eu vou viver o reino? Irmãos, amando, tendo intimidade com o Senhor, praticando a caridade, sendo justo, não deixando nos levar pelas coisas que o mundo tem colocado, nos colocando diante do sacerdote para o sacramento da penitência, buscando a confissão e o perdão de Deus pelos nossos pecados. Aí sim nós vamos ter uma clareza de visão, nós vamos ter ouvidos treinados, ouvidos afiados para ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. Mas nós ficamos acomodados, assim como aquele homem fez, enrolou as 100 moedas num lenço
e deixou lá. Eu sei que esse senhor é mau, ele vai cobrar, ele colhe onde ele não semeou, ele é duro, ele é severo. Irmãos, nós seremos cobrados conforme a nossa preguiça. Nós teremos que prestar contas. O Senhor vai vir, e como nós iremos olhar para o Senhor e falar: e aí, Senhor, eu estou aqui. Ele vai falar para nós: e aí, o que você fez com a tua vida, com os dons, com as moedas, com as bênçãos que eu te dei? Quantas pessoas você ajudou? Quanto você amou? Irmãos, nós corremos o risco de achar que estamos salvos e chegar diante de Deus e Ele olhar para nós e dizer: não vos conheço, servo mau e infiel. Já imaginou você chegar diante de Deus e Ele dizer que não te conhece? Irmãos, então essa é a hora de nós nos arrependermos, olhar para dentro de nós, olhar para dentro de nós e ver o que nós estamos fazendo, como nós estamos vivendo, como nós estamos usando a liberdade que o Senhor nos deu. Será que eu tenho usado de forma correta? Será que eu tenho usado para o bem ou será que eu tenho usado para prejudicar as pessoas? Será que eu tenho usado para praticar, para viver no pecado, para justificar as minhas culpas? Ao contrário, irmãos, o Senhor vem nos amar. É hora de nós nos reconhecermos fracos, se nós nos reconhecermos pecadores e clamarmos a misericórdia de Deus, Ele virá até nós. Ele vem nos dar uma nova oportunidade. Se até hoje você não conseguiu, por algum motivo, multiplicar os dons, ou deixar que o dom de Deus viesse à tona, florasse na tua vida, a caridade, o amor, a misericórdia, o perdão, hoje é o dia. Não é fácil. Não é fácil. Às vezes nós temos medo, temos inseguranças, o mundo vem colocando tantos obstáculos no nosso caminho, que vai desviando o nosso olhar do Senhor, mas nesse dia Ele vem nos chamar a atenção para nós voltarmos o nosso olhar para Ele, para não desviarmos do caminho, porque Ele virá. E com que cara nós vamos olhar para Ele? Nós queremos viver o reino, irmãos. E se o reino de Deus é algo, nós sabemos que é algo tão maravilhoso, por que eu não vou vivê-lo hoje? Por que hoje eu tenho que viver no meio das intrigas, causando briga, sendo motivo de discórdia, motivo de queda e de pecado para os meus irmãos, quando eu deveria ser motivo de cura, motivo de libertação? Ao olhar para nós, as pessoas deviam saber: olha, aquele irmão lá, o Paulinho, tem algo de diferente. É Deus, não é mérito, não é por mérito, irmão, mas é por misericórdia. Que a graça e a misericórdia de Deus venha nos alcançar neste dia, para que nós possamos entender e como fazer para multiplicar, para que nós possamos entender de que forma nós vamos deixar de lado o nosso medo, a nossa insegurança, para que nós possamos abrir o coração, para que o reino de Deus aconteça na nossa vida hoje. Na minha casa, o reino de Deus impere hoje. Irmão, irmã, fique com Deus e que Deus abençoe a cada um de nós.